Meu nome é Joyce e hoje eu escolhi esse dia porque hoje é meu aniversário, um dia muito importante, justamente por gratidão. Gratidão a Deus por tudo que eu vivi e por saber que cada dia é uma oportunidade, cada dia é lucro para mim e você vai entender por quê. Depois do nascimento do meu filho, em 2005, eu resolvi fazer uma cirurgia plástica, que isso mudaria a minha vida nos próximos anos, mas eu não sabia disso. Após uns 2 anos de cirurgia, eu comecei a ter um sintoma. Eu tinha dificuldade para dormir e acordava muito cansada, mas esse era só o primeiro sintoma de 32. Alguns foram surgindo lentamente, um após o outro. Ansiedade, dor nos músculos e nas articulações, névoa cerebral, dificuldade em concentração, memória ruim, formigamento nos membros, principalmente ao acordar, vertigem, calafrios, fraqueza, intolerância à temperatura, sensibilidade ao som, incômodo em engolir, pele e cabelo secos, queda de cabelo, erupções na pele, zumbido no ouvido, alteração no humor, dor muito forte nos seios, tipo pontada, sabe? Diversas intolerâncias alimentares, alergia a glúten, lactose, fadiga crônica, palpitações cardíacas, intestino irritável, falta de ar e transpiração noturna. Esses eram os principais e eles foram surgindo até 2016. Nessa época eu já havia consultado com várias especialidades e já acumulava alguns diagnósticos. Fibromialgia, apneia do sono, intestino irritável, eram algumas. Meus sintomas já faziam parte da minha vida e por muitas vezes eu até me calava, porque imagina você viver reclamando, né? Mas o meu corpo já estava chegando no limite. Por conta das dores, principalmente na região do pescoço, eu resolvi procurar um ortopedista e ele me diagnosticou com hérnia de disco na cervical, mais um diagnóstico para minha conta. Eu comecei a fazer fisioterapia para hérnia porque as dores eram muito intensas. E aí começou a vir mais sintomas, eu comecei a ter falta de ar. Foi quando uma amiga me indicou um psiquiatra, porque eu realmente estava tendo várias crises, uma atrás da outra, e eu precisava de alguém para me ajudar. Eu marquei a consulta e mais diagnóstico, depressão e transtorno de ansiedade. Agora já eram 7 diagnósticos. Apneia do sono, síndrome do intestino irritável, fibromialgia, gastrite medicamentosa por conta da quantidade de remédios, depressão, transtorno de ansiedade e a hérnia de disco. No primeiro momento, eu não quis aceitar a depressão. Eu era uma pessoa que ia à igreja, tinha um relacionamento com Deus, mas por engano. A lição mais forte que eu tirei disso é que às vezes Deus ele não te livra da depressão, mas Ele caminha com você na depressão. Eu comecei com muita resistência a fazer o tratamento da depressão. Eram 2 antidepressivos, um ansiolítico tarja preta, 2 remédios indutores para sono, tarja preta, e um remédio para as dores no corpo da fibromialgia. Bom, a conclusão, minha vida era à base de remédios. O tratamento ele seguiu por 2 anos, com muitos altos e baixos. E aí veio o meu primeiro contato com a morte. Todo tratamento ele tem duração e o meu já tinha alcançado o pico de sucesso. Só que os sintomas não passavam. O médico ainda tentou fazer algumas trocas de substâncias, mas não teve sucesso. E aí a minha vida começou a perder o sentido. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava numa sacada e aí eu tive vontade de deixar o meu corpo pesar. Mas nesse momento veio a imagem dos meus filhos na minha mente e como uma força eu fui puxada para trás. Hoje eu entendo que foi o Espírito Santo realizando seu lindo trabalho. Eu já sem esperança, a minha fisioterapeuta linda falou de um médico que faria toda a diferença na minha vida, Dr. Vitor Sorrentino. Ele falava muito sobre os alimentos e aí eu comecei a ver as coisas que ele falava sobre uma alimentação mais limpa e comecei a retirar alguns alimentos da minha vida e passei a ter uma vida mais saudável. Isso foi fundamental para nascer o meu amor ali pela alimentação mais natural. A cada alimento que eu substituía, eu tirava um remédio. E assim eu fui retirando os remédios da depressão. Isso foi muito bom para mim, porque as minhas dores amenizaram, os sintomas da síndrome do intestino irritável também,
Então os ensinamentos dele foram muito importantes para mim. Eu consegui tirar os medicamentos da depressão, mas os sintomas ainda estavam ali, de uma forma menos intensa, mas estavam. Foi então que em 2017, já não aguentando mais tomar tanto analgésico e anti-inflamatório, eu resolvi fazer uma cirurgia de artrodese cervical. E aí veio o primeiro susto. A minha cirurgia não fechava. Eu fiquei 20 dias com um buraco no pescoço, sem saber o que poderia estar acontecendo de errado. Nem eu, nem o médico, a gente entendia o que estava acontecendo. E aí, depois de 20 dias, a gente descobriu que eu tinha alergia à linha interna da cirurgia. E aí a gente teve que remover a linha interna para a cicatriz fechar. Então, mais uma alergia para minha conta, linha cirúrgica. Depois da cirurgia, os sintomas, ao invés de amenizarem, eles foram piorando. E o mais incapacitante de todos era o cansaço. E o mais difícil disso é que os exames laboratoriais, eles não apontavam nada de errado. E aí todos os médicos sugeriam problemas emocionais, que sim, eram reais, até porque imagina, você sentir dor o tempo todo e um cansaço que te consome. Por muitas vezes eu me culpava, achava que eu tinha me tornado uma pessoa preguiçosa, só que eu sabia quem eu era antes, então eu não aceitava isso. Foi aí que eu comecei a estudar. Comecei a seguir alguns médicos e tinha uma especialidade que eu ainda não tinha procurado, endocrinologista. E foi aí que começou a minha segunda grande batalha. Eu fui diagnosticada com uma doença rara endocrinológica, chamada panhipopituitarismo. Eu tinha uma leve alteração na hipófise, né, visto pela minha ressonância, e com o geral dos meus sintomas, ele resolveu então me prescrever alguns hormônios. Eu não tinha os hormônios muito alterados. Eu comecei a fazer uso e depois de uma semana eu comecei com outro sintoma muito estranho. Eu comecei a ter uma poliúria muito intensa. E aí eu fui diagnosticada com a segunda doença endocrinológica rara, diabetes insípidos. Eu nunca tinha ouvido falar nessa doença. Eu perdi a urina o tempo todo. Teve dia que eu cheguei a urinar 7 litros de urina. Todo dia eu precisava, em emergência, tomar soro intravenoso. 10 dias foram suficientes para me deixar assim, completamente fraca e fazer o ajuste da medicação que eu também tomava. Agora eu já tomava um outro hormônio para fazer o meu rim diminuir a velocidade e com isso reduzir a quantidade de urina. E aí, como a vida surpreende a gente, né? Há uns anos eu estava querendo desistir da minha vida e agora eu estava lutando por ela. E isso me faz lembrar de um versículo que fica em Salmos 35, que o choro ele pode até durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, independente do que você esteja passando, não desista. Eu recebi alta no sábado e a minha filha ia se apresentar na igreja no domingo, para o Dia das Mães. E eu estava muito ansiosa para sair, eu queria muito ter essa alta. Os voluntários da igreja até combinaram comigo de gravar, caso eu não conseguisse, mas eu consegui, eu estava lá. E aí, na mesma madrugada, de sábado para domingo, depois da alta, eu cheguei em casa e comecei a desenvolver uma alergia horrível. E aí a gente descobriu, eu tive que voltar para a emergência e aí descobriram que eu tinha desenvolvido alergia ao antibiótico, porque os médicos não sabiam muito o que estava acontecendo comigo. Então, resolveram me dar antibióticos para, se tivesse alguma bactéria, já eliminar. Eu consegui ir na apresentação. Só que eu estava muito fraca, eu não conseguia nem ficar de pé muito tempo e nem caminhar. Eu realmente ficava muito cansada, mas eu precisava estar lá, porque em meio a um louvor que eu amo muito, eu consegui ficar de pé, juntei as minhas forças e cantei para Deus. Tu és o alfa e o ômega, o início e o fim, és o ar que eu respiro e és tudo para mim. E eu falei com Deus assim, se a tua vontade for que eu não esteja mais por aqui, eu vou aceitar. E aí eu senti um leve vento e foi um sopro de vida. E aí na segunda-feira, por indicação mais uma vez da minha fisioterapeuta, ela me indicou uma médica chamada doutora Karima. E ela não tinha horário na agenda para me atender, mas ela decidiu me atender. Eu lembro que eu cheguei no consultório dela às 11 horas da noite, saí de lá 1h30 da manhã.
você vê o quão humana ela é, né? E aí ela colocou todos os exames assim, olhou tudo e falou: Joyce, eu não sei o que você tem. Eu vou pedir para você ir até o hospital universitário que eu trabalho, para que a junta médica te avalie, para que os endocrinologistas olhem e vejam o que está acontecendo com você, porque não está normal. E aí eu fui até o hospital e chegando lá eles avaliaram e viram que eu não precisava, assim, que não tinha necessidade de eu estar fazendo uso de um dos hormônios, que era o hormônio para tireoide, e suspenderam o uso. E foi suspender a medicação, minha urina cessou. Então, outro mistério, porque nem na bula desse medicamento, que eu já li, reli várias vezes, encontra essa reação adversa, né? Então, assim, o meu corpo ele estava entrando em pane, ele tinha algo muito errado e ninguém conseguia descobrir o que era. E aí, 2 semanas depois de todo esse bombardeio, a minha família recebe um diagnóstico que me devastou. A minha mãe estava com câncer de mama. E para mim também foi muito difícil. Foram meses muito difíceis. Foi uma batalha. Mas aí, assim que ela finalizou o tratamento, eu voltei a estudar para ver o que tinha de errado comigo. E aí, me recuperando ainda de toda essa confusão, com uma endocrinologista que eu fiquei apaixonada pelo conhecimento dela, com metabolismo, doutora Janaína Endócrino. Eu vi que ela falava muito sobre hipotireoidismo subclínico e aí eu pensei, será que é isso que eu tenho? Porque eu tenho a temperatura baixa, eu acordo muito cansada, mesmo com os meus exames normais, minha temperatura matinal era muito baixa. E aí eu resolvi marcar uma consulta com ela. Foram alguns meses de espera, porque a agenda dela é muito cheia, mas o meu dia chegou. E eu queria contar uma coisa para vocês que fez muita diferença. Eu estava a poucos minutos de receber o diagnóstico que eu esperei durante todos esses anos. E eu estava no meu quarto, porque a consulta foi por telemedicina, ela é de Minas e eu sou do Rio. E aí eu ajoelhei no meu quarto. Eu nunca tinha pedido a Deus antes de uma consulta assim como eu fiz com essa. Eu ajoelhei e falei com Deus que eu já estava muito cansada, que eu precisava desse diagnóstico. A consulta começou e ela olhou todos os meus exames e falou a frase que eu mais detestava ouvir. Eu não sei o que você tem, Joyce, mas eu vou pedir alguns exames complementares, né, para dar uma olhadinha, ver alguns marcadores tumorais. E aí, de repente, ela tem uma cadeirona assim grande, eu lembro que ela, nunca vou esquecer dessa imagem. Ela chegou para trás assim, como se ela tivesse recebido uma informação do alto. Ela falou assim: nossa, senti uma coisa aqui agora. Joyce, você já ouviu falar na síndrome ásia? E aí eu falei para ela, não, eu nunca ouvi falar. E ela disse que uma amiga médica também tinha desenvolvido proveniente das próteses de silicone e que me mandaria alguns relatos para eu analisar, para eu ver o que eu achava sobre os sintomas. E aí na hora eu achei até que fosse brincadeira. Eu falei assim, não é possível, não estou acreditando nisso. Mas acabou a consulta e eu fui pesquisar. E a cada relato que eu via, mais eu ficava apavorada. Era tudo que eu sentia. Todas as mulheres, tudo que eu lia, era exatamente tudo que eu sentia. Foi uma mistura assim, de alívio, pânico, felicidade, tudo junto, porque eu tinha descoberto que realmente estava acontecendo comigo, eu achava que tinha descoberto, mas e agora? Como que eu faço? Como que eu vou tirar isso, né? Como que fazer agora? E aí, como que o meu organismo ia reagir a tudo isso? Foi um mix de sentimentos. E a alergia da linha, e a alergia dos antibióticos. E aí, o próximo passo foi procurar a minha reumato. Estive com ela confirmou o diagnóstico. Procurei uma mastologista, que também já conhecia a síndrome ásia, e também confirmou o diagnóstico, e aí começou a minha luta, minha saga em pré-operatório, exames e cirurgião. E aí, finalmente, em 14 de agosto de 2020, eu explantei. E agora eu tenho certeza que a tua pergunta está sendo essa. E aí, deu certo?
não. Quem vê meus olhos não sabe as lágrimas que derramei. Quem vê meus pés não sabe os espinhos que pisei. Se ouvir minha voz, não sabe as vezes que eu me calei pra não sofrer. Quem vê minhas mãos não sabe as batalhas que travei. E o meu sorriso, que muitas vezes eu disfarcei. Por fora um livro com as marcas que a vida escreveu. E diante das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar. Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me guardar. Meu passado é uma história, meu futuro está sendo escrito por um Deus que cuida de mim com muito amor. Já passei por coisas da vida, hoje eu quero as coisas de Deus. Eu vou viver o sobrenatural, mesmo depois de tudo que passei. Meu sorriso te responde, deu muito certo. Correu tudo bem na minha cirurgia, não tive alergia nem à linha, nem aos antibióticos. As minhas dores amenizaram muito, sono ruim, o intestino irritável, cansaço, só por ele já valia a pena. Muitos sintomas desapareceram sim, completamente. Outros permanecem de uma forma muito leve, até porque eu entendo que é um processo de desintoxicação do organismo, e o silicone, que era o adjuvante, foi retirado, mas a sindromiásia é uma doença. Em muitos momentos eu não sinto nada, mas quando eu tenho algum desgaste emocional ou alguma alteração hormonal, os sintomas eles vêm de uma forma bem leve. E você, já ouviu falar na sindromiásia e a doença do silicone? A minha intenção não é de forma alguma apavorar ninguém, é trazer às pessoas o conhecimento do que aconteceu comigo. Até porque não são todas as pessoas que vão desenvolver problemas nessa proporção, mas não se sabe o que pode desenvolver. A minha intenção foi contar a minha experiência com as próteses de silicone e, quem sabe, ajudar alguém que esteja precisando nesse momento. Que as pessoas, assim como eu, que não têm o conhecimento que isso é possível, passe a ter, e para as pessoas que já sofrem com o problema possam se identificar. Quando eu descobri isso, para mim foi muito importante ter acesso a essas pessoas que já fizeram inclusive o explante, tudo que elas passaram, o conhecimento delas, isso para mim foi muito bom. Eu indico também a quem tiver mais interesse buscar informações que para mim foram muito importantes também, alguns locais que foram o Instagram Explante de Silicone e Perigos do Silicone, e tem também o Instagram do Dr. Eduardo Fleury, que é um médico brasileiro, radiologista, muito experiente na área, e eu sou muito grata a ele por abraçar essa causa, e ele fez com seus diagnósticos vários achados sobre as doenças, sobre os problemas que o silicone pode trazer. Inclusive, ele publicou no ano passado um livro muito esclarecedor, muito bacana,
onde ele traz também alguns depoimentos de mulheres que tiveram problemas graves, inclusive câncer, e que ele acompanhou nos últimos tempos. Vale muito a pena a leitura desse livro. O meu objetivo é que essa informação seja repassada e fazer um apelo aos médicos, aos pesquisadores, que nos ajudem a entender mais sobre a síndrome ásia, sobre a doença do silicone. Eu sei que a gente já tem muitas informações, muito estudo, muita coisa bacana, mas a gente precisa de ajuda. Sobre as consequências, eu prefiro não pensar muito nisso e viver um dia após o outro e que seja feita sempre à vontade de Deus. Uma doença misteriosa que a ciência ainda investiga e que afeta pacientes com próteses de silicone no Brasil e no mundo. Nas redes sociais cresce o número de mulheres que se reúnem em grupos para buscar mais informações e compartilhar experiências. Quem decide retirar as próteses diz que os sintomas desaparecem pouco tempo depois. Mais de 35 milhões de mulheres têm silicone pelo mundo. Mas agora uma parte está tentando o caminho contrário, que se chama explante. O que será que os médicos dizem sobre o assunto? A lista de sintomas é tão grande que assustou as mulheres do mundo todo e acabou deixando os médicos intrigados. Será que o implante de silicone pode mesmo provocar tudo isso no corpo de uma mulher? Elas vêm com algumas queixas inespecíficas, né? Como cansaço crônico, dificuldade para dormir, olho seco, uma série de sintomas muitas vezes desconexos e que geralmente não se associam em primeiro momento ao uso das próteses. Algumas mulheres falam até sobre a ligação do silicone com doenças autoimunes, ou seja, quando o organismo ataca uma parte saudável do corpo, achando que ele representa uma ameaça. O Brasil é o segundo colocado em número de cirurgias plásticas. Só no ano passado foram quase 1,5 milhão de procedimentos. E assim como no restante do mundo, o aumento das mamas é a operação mais procurada por aqui. A prótese texturizada, como esta, é a preferida dos médicos. E é justamente este tipo que vem sendo associado ao linfoma. Ao ser implantada, qualquer prótese lisa ou texturizada faz com que o organismo forme uma proteção, um revestimento que é chamado de cápsula. A prótese texturizada costuma deixar um aspecto mais natural, mas também pode liberar um tipo de pigmento perigoso. Então, a síndrome ásia, a sigla quer dizer doença autoimune ou inflamatória induzida por adjuvante. Então, provavelmente, acredita-se, né, que é adjuvante. O que seria isso? Algum antígeno, então alguma substância que, quando a gente é exposto a ela, a gente pode produzir autoimunidade. A gente não reconhece como self, não reconhece como nosso, e isso pode acordar uma doença autoimune que poderia estar adormecida, ou até fazer aparecer uma doença autoimune que talvez você não tivesse.